E aí pessoal, boa tarde, Cabeça falando com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre paralelismo e perpendicularismo entre retas. Lembrando que toda reta tem a sua equação sendo y igual a mx mais h. Esse m é o nosso coeficiente angular ou a nossa inclinação, e esse h é o nosso coeficiente linear ou onde corta o eixo y. Beleza? Então vamos falar primeiro sobre paralelismo. Ó, o paralelismo. Duas retas são paralelas, vocês já responderam isso para mim em sala de aula, quando elas não se encontram, beleza? Quando elas não têm nenhum ponto em comum. Mas na geometria analítica, quando duas retas são paralelas? Duas retas são paralelas quando ela tem o mesmo coeficiente angular, a inclinação, o m. Então eu coloquei esse exemplinho aqui para vocês olharem, ó. Essa reta R e essa reta S são paralelas. Por quê? Porque o coeficiente angular de uma é 2 e da outra também é 2. Simplesinho assim, beleza? Se os coeficientes angulares forem iguais, as retas são paralelas. Cabeça, e se o coeficiente angular for igual e o coeficiente linear também for igual? Nesse caso, nós estamos falando da mesma reta, então elas são chamadas de retas coincidentes, beleza? Então, retas paralelas necessitam ter o coeficiente angular igual e o coeficiente linear diferente, beleza? Vamos para outro exemplinho aqui. Qual é o mais complicado que pode aparecer com relação a paralelismo entre retas? As retas não virem arrumadas. Então, olha para a reta R e para a reta S. A reta S está arrumadinha, ó, y igual a 3x mais 6, já está na equação reduzida. Porém, a nossa reta R ainda não. O que eu preciso fazer então, cabeça? Arrumar. O que seria arrumar? Ó, para identificarmos o coeficiente angular, o m dessa reta R aqui, ó, nós precisamos isolar o y. Então vamos lá, simplesinho, ó. Esse menos 6x passa para o outro lado, 6x positivo. Esse mais 8 passa para o outro lado, menos 8. E aí nós temos 2y igual a 6x menos 8. Vamos passar esse 2 dividindo. Ele divide o 6, divide o 8 ou divide todo mundo? Divide todo mundo. Então quando você fizer 6x dividido por 2, vai dar 3x. Quando você fizer menos 8 dividido por 2, vai dar menos 4. Agora sim, olha o nosso coeficiente angular aqui, o nosso m. É 3, não é? E o da nossa reta também não é 3? Então, nós podemos concluir que as retas R e S são paralelas. Pessoal, tudo muito fácil com paralelismo, né? Bateu o olho, viu que os m's são iguais ali, ó, são retas paralelas. Agora vem um pouquinho mais complicado, mas não muito, tá? É o perpendicularismo. Então, duas retas são perpendiculares quando a multiplicação dos seus coeficientes angulares, da inclinação dos seus m's, resultar em menos 1. Ó, existem duas retas aqui, R e S, beleza? Se você multiplicar o m das duas e der menos 1, significa que elas são perpendiculares. Então eu peguei o exemplo da reta R, y igual a meio x menos 3. E a reta S, y igual a menos 2x mais 6. Identifica quem são os m's. Aqui na reta R o m é meio, certo? E na reta S o m é menos 2. Lembrando que o m é sempre quem acompanha o x aí, tá bem? Faz o seguinte, multiplica os dois coeficientes angulares. Então você faz meio vezes menos 2, aqui eu inverti a ordem, desculpa, tá? Quando você multiplicar menos 2 vezes meio, lembra, a parte de cima com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de baixo. Menos 2 vezes 1, menos 2. Aqui embaixo está o 1, né? 1 vezes 2, 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Deu menos 1 esse resultado, pessoal? Se deu menos 1, as retas são perpendiculares, tá bem? Cabeça, tem um jeito mais fácil da gente identificar se duas retas são perpendiculares olhando o coeficiente angular? Tem. Depois que elas estiverem arrumadinhas, tá? A única coisa que você tem que perceber é se elas são, além de o inverso, o oposto uma da outra. Como assim, cabeça? Primeiro, reparem. Essa nossa reta S é uma reta com coeficiente angular positivo, ela é uma reta crescente. Para que uma reta seja perpendicular a ela, não tem como ela ser crescente também, ela tem que ser decrescente. Então, duas retas perpendiculares, nós sempre teremos uma crescente e uma decrescente.
Então, a primeira condição são os sinais estarem invertidos. Se um coeficiente é positivo, o outro tem que ser negativo. Reparem também que para isso acontecer, pessoal, elas precisam ser o inverso. Como assim? Se uma for meio, se você inverter a fração meio, quanto que dá? 2, beleza? Se um for 2 terços, a hora que você inverte tem que ser 3 meios. Sempre o inverso uma da outra. Se uma for 3, a outra tem que ser 1 terço. Se uma for 4, a outra tem que ser 1 quarto. Sempre com sinais invertidos. Uma positiva crescendo e uma negativa decrescendo, beleza? Olhem esse caso. Quando eu falo em perpendicularismo, pessoal, existem várias retas perpendiculares a uma mesma dada. Olhem para essa reta aqui, eu vou chamar ela de T, tá bem? Ela tem um coeficiente angular que eu coloquei aqui, ó, menos 4, tá? Então ela está decrescendo, está indo lá para baixo com tudo. Só que existem infinitas retas perpendiculares a essa. Olha essa reta U, ela é perpendicular à minha reta T, certo? A reta S também é perpendicular. E a reta R também é perpendicular à reta T. Todas elas são perpendiculares à reta T, tá bem? Pessoal, você vai falar, mas a U, a S e a T são paralelas, e são paralelas realmente. Vocês vão comprovar que o coeficiente angular dessas três retas aqui, ó, são iguais, que é o que nós vimos no comecinho da videoaula de hoje, tá bem? Então, eu peguei aqui, ó, o coeficiente angular menos 4, tá bem? E coloquei na formulinha. Quando eu multiplicar os coeficientes para serem perpendiculares, tem que dar menos 1, não tem? Então, eu coloquei o menos 4 aqui, passei, ele está multiplicando, passei ele dividindo, esse menos com menos da divisão aqui acaba dando mais. Então, o coeficiente de todas as outras retas aqui, ó, da reta R, da reta S e da reta U, que são perpendiculares à reta T, obrigatoriamente tem que ser 1 quarto. Ah, eu preciso ficar fazendo conta, cabeça? Não. Vamos lembrar, ó, menos 4, certo? Tem que ter o sinal invertido, então vai ser positivo, concorda com isso? Tudo bem? Agora esse 4 é uma fração em que o 1 está aqui embaixo, não está? Inverte. Se é 4 sobre 1, quando você inverter vai dar 1 quarto. Ah, então eu não preciso colocar essa formulinha, fazer isso toda hora? Não. O que vocês precisam lembrar sempre vai ser a fração inversa, beleza? E com o sinal invertido. Então, se você recebeu o menos 4, é menos 4 sobre 1. Concorda? Quando você inverter, vai ficar 1 quarto. Se antes era negativo, agora tem que ser positivo. Cabeça, por quê? De novo, uma tem que ser negativa e a outra positiva. Porque se uma está decrescendo, para ser perpendicular a ela, tem que estar crescendo. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui os três exemplos. A reta R, S e U, as três são perpendiculares à reta T. Tá certo? E elas são paralelas entre si. Todas elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, não preciso fazer conta? Não precisa fazer conta. Lembra que você tem que inverter a fração e trocar o sinal. Beleza? Vamos lá, vamos fazer a atividade 4 do nosso tema 2 do caderninho do aluno. Ele fala o seguinte: considerando os apontamentos teóricos anteriormente citados, determine a equação da reta T, que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta R nos seguintes casos. Então, prestem bem atenção. O que nós conversamos agora de pouco? Existem infinitas retas que são perpendiculares, tá bem? Mas quando ele dá um ponto exato para a gente consegue achar exatamente quem é aquela reta. Como que eu faço isso, cabeça? Olha que simples. Ele deu o ponto, o segundo exemplo aqui, ó, o ponto A, 0,4 e a reta y igual a 2x menos 5. O nosso ponto eu vou deixar quietinho aqui e eu peguei a reta R dada. Nós queremos encontrar uma nova reta, não queremos? Então nós precisamos achar o M e o H. Como que eu acho o M? Acabamos de conversar, tá? Você pode pegar e jogar na formulinha. Se você multiplicar os dois coeficientes, tem que dar menos 1, não tem? Então, você pega o 2 aqui que você extraiu dessa reta R que foi dada,
coloca na formulinha, se está multiplicando, ele passa dividindo. Reparem, esse coeficiente era positivo, o novo coeficiente que eu encontrei é negativo, tá? Precisava ter feito essa conta, cabeça? De novo, não precisava. O que vocês podiam pensar? Bom, a fração aqui é 2 sobre 1. Se eu inverter, vai ficar meio, certo? Se aqui era positivo, a nova fica negativa. Tudo bem? Então, inverte a fração e inverte o sinal. Então, se era 2 sobre 1, o nosso coeficiente angular aqui passa a ser menos meio. Ótimo, já encontramos o m. Como é que eu encontro o h? Nesse caso é muito fácil. Ó, lembra, foi dado o pontinho para você, é só você substituir na fórmula. Quem que é o nosso y? 4. Vem aqui no lugar do y e coloca 4. Quem que é o m que você acabou de encontrar? Menos meio. Substitui aqui. Quem que é o x? 0. Quanto que é menos meio vezes 0? Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, sobra que o nosso h é igual a 4. Ótimo, você já encontrou o m, fazendo as inversões aí de sinal e de fração. Você encontrou o h fazendo essa substituição. E agora você pega esses dois números e enfia onde? Na formulinha, tá bem? Y igual a mx mais h. O seu m é menos meio e o seu h é 4. Beleza? Esse é o exemplinho mais simples que temos. Agora vamos fazer o quinto aqui, porque todos esses são com 0, tá? Então fica bem simples. Agora, olha esse último caso, ele quer uma reta perpendicular. A reta y igual a 3x mais 7, passando pelo ponto A1, 2. Primeira coisa, vamos achar o coeficiente. Se quiser usar a formulinha, vai lá bonitinho e coloca. Pegou o 3 aqui? Coloca na formulinha da multiplicação que tem que dar menos 1. Está multiplicando, passa dividindo. De novo, se aqui era um número positivo, o nosso novo coeficiente tem que ser negativo. Só inverter, não era 3 sobre 1 essa fração? Inverteu, ficou 1/3. Belezinha? Achou m. Vamos para o h agora. Vai cair em MMC de novo, igualzinho vocês estavam fazendo lá atrás na equação da reta. Então não se desesperem. Ó, y igual a mx mais h. Vamos encontrar o h, que é o segundo passo. Tem o y aqui? Tem. Não confunda, lembra? Vai dar uma vontade de colocar o 1 no lugar do y e o 2 no lugar do x. Vocês não façam isso. Eu já matei por menos. Então, esse 2 que é o y, vai aqui no lugar do y. O menos 1/3, que é o meu m, vem aqui no lugar do m. E o 1, ó, que é o meu x, vem aqui. Isso aqui vocês já fizeram lá na equação da reta. Nós vamos refazer agora, ó. Menos 1/3 vezes 1 vai dar um menos 1/3. Se fosse outro número, faz a multiplicação da fração aqui. Parte de cima com a parte de cima, parte de baixo com a parte de baixo. Mas nós queremos esse h, não queremos? Vamos isolar, tá? Ó, esse menos 1/3 está me atrapalhando aqui, tá? Ele é negativo. Quando passar para o outro lado vai ficar positivo. Cabeça, eu não posso passar o 3 multiplicando, 1 dividindo. De novo, de jeito nenhum, povo. Ó, ele está sendo somado aqui, tá vendo? Não está multiplicando nem dividindo. Se ele é negativo, passa para o outro lado, positivo. Então vai ficar em 2 mais 1/3. Eu já cansei de fazer a borboletinha para vocês. Coloco 1 aqui embaixo, né? 1 vezes 3, 3 aqui embaixo. Aí multiplica as asinhas, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. Somou essa fração, 6/3 mais 1/3. Mantém o denominador, né, pessoal? E soma o nosso numerador. 6 mais 1, 7. Beleza? Achou m? Achou h? Enfia onde? Na formulinha. A nossa reta perpendicular a essa reta aqui, passando por esse ponto, é y igual a menos 1/3 de x mais 7/3. Beleza? Abraço.